Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2024, 19ª rodada. Última rodada do turno do Brasileirão da Série A. E o líder do campeonato foi a São Paulo pegar o rubro-negro tricolor paulista no Morumbi. Irmão. Pra gente que é carioca, não vai demorar um pouco se acostumar com o Morumbi. Você está acostumado com o Morumbi, né? Não sei nem se a torcida do São Paulo já se acostumou com o Morumbi, mas pra gente aqui do Rio, soa um pouco estranho o Morumbi. Mas é uma questão de marketing, de patrocínio. A gente entende e não saiu muito do que é o São Paulo. Então, jogaram São Paulo na parte de cima da tabela, com o Botafogo líder do campeonato, querendo ter, né, hipoteticamente, o título do primeiro turno, porque o título do primeiro turno não quer dizer absolutamente nada. Ano passado, o Botafogo foi campeão do primeiro turno, não adiantou nada. Ou seja, o campeão foi outro. Então, terminar na primeira colocação ao término do primeiro turno, é como se estiver na primeira colocação na 20ª rodada, na 30ª rodada, na segunda rodada. Na boa, equivale a mesma coisa. Mas aí, para dar uma zoada, para falar alguma coisa, até ainda a gente entende. Deixa eu desligar aqui para acabar o barulho. Então, se enfrentaram e empataram em 2-2. São Paulo 2, Botafogo 2. São Paulo saiu na frente, Botafogo virou e no segundo tempo São Paulo fez o 2-2. Placar justo. Cara, vou dar minha opinião. Bom jogo. São Paulo, Botafogo fizeram um bom jogo. Como é que ficou a classificação? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse momento, sobre esse jogo, sobre a classificação de São Paulo, a classificação de Botafogo, se o Botafogo vai terminar na primeira colocação esse primeiro turno. A gente vai falar tudo isso aqui com o seu amigo Magalhães, no canal Resenha com Magalhães. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do São Paulo, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de ajuda. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que seu frango está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Desculpe aí qualquer barulho que tá fazendo, que eu tô aqui improvisando, né? Tô uma gritaria danada, onde eu moro é uma gritaria, tem estacionamento, tem show, ou seja, é bem complicado. Então, eu tô tentando aqui fazer o máximo para manter aqui a nossa diversão, que é falar de futebol. Então, me perdoem aí o barulho, eu não tenho como tirar, eu não estou no estúdio, tá? Eu estou num local mais ou menos aberto, tá? Então não tem como evitar o barulho. Então vamos lá de cara para a gente falar aqui sobre a classificação. Bom, com esse empate, o Botafogo chega aos 40 pontos com 19 jogos. Bom, o Palmeiras, nesse momento que eu estou gravando, o Palmeiras está jogando contra o Fluminense e está empatando de 0-0. Está indo a 37 pontos. Mas mesmo que o Palmeiras vença, o Palmeiras vai chegar a 39, ou seja, não passa o Botafogo. A preocupação do Botafogo é apenas o Flamengo. O Flamengo jogou e venceu o Vitória de 2-1 e está ali com 37 pontos. A situação é que o Flamengo tem um jogo a menos. É um jogo contra o Internacional lá, um jogo difícil, mas o Flamengo pode chegar aos mesmos 40 pontos do Botafogo, atingir, se vencer, 12 vitórias, ficar igual, e aí vai para o saldo de gols. O saldo de gols, rapaz, daqui é muita barulheira, e parece que agora que eu estou gravando é pior ainda, né, rapaz? Aí, vamos lá. O Flamengo tem, nesse momento, um saldo 13, e o Botafogo tem um saldo 15.
Se o Flamengo ganha, hipoteticamente, por 2 gols de diferença para o Internacional, o Flamengo vai ficar com saldo de gols igual ao do Botafogo, 15. Só que aí o Flamengo vai passar o Botafogo nos gols pró, porque o Flamengo já tem 32 gols e o Botafogo 31. Então, se o Flamengo faz vamos lá, 2-0. O Flamengo vai ficar com 15 pontos de saldo de gols e vai a 34 de gols pró. Então, o Flamengo assume a liderança, tá? E, hipoteticamente, o título do primeiro turno. Porém, esse jogo Internacional e Flamengo não tem data. Então, pode-se dizer que o Botafogo foi o campeão do turno? O botafoguense vai dizer que sim, mas na prática não. Na prática não, por quê? Porque o Flamengo pode ultrapassar o Botafogo e o Flamengo tem um jogo a menos. A gente não sabe quando o Botafogo vai fazer esse jogo. Então, cara, termina o primeiro turno para o Botafogo com 40 pontos. Mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que tem um jogo a menos, e, dependendo do saldo de gols e dos gols pró, o Flamengo pode assumir a liderança. Então, apesar do Botafogo ter os 19 pontos, os 19 jogos, com 40 pontos, o Flamengo também pode chegar aos mesmos 40 pontos. Então, cara, mais uma vez, eu repito o que eu falei. Esse campeonato brasileiro não tem isonomia nenhuma, não tem equilíbrio nenhum. É um campeonato completamente desnivelado. Que, para mim, sinceramente, quem for campeão, quem for para Libertadores, quem cair, para mim, vai ser sempre um ponto de interrogação, porque é um campeonato que não teve equilíbrio nenhum. Teve o problema da tragédia no Rio Grande do Sul, a Copa América que não parou, ou seja, é bem complicado. Então, cara, não é um campeonato parelho, não é um campeonato de igualdade. Igualdade não tem, já não tinha muito. Esse ano, então, não tem nenhum. Então, cara, a torcida do Botafogo vai falar que terminamos o primeiro turno na primeira colocação, e a torcida do Flamengo vai falar que não, porque o Flamengo pode passar o Botafogo. Mas, na verdade, para mim, não vale de porra nenhuma quem ficar em primeiro no primeiro turno. O que vale é quem ficar em primeiro na última rodada. E o São Paulo? O São Paulo, com esse empate, está ali na sexta colocação com 32 pontos em 19. O Fortaleza é o quarto com 33. O Fortaleza jogou, né, e empatou, está com 33 pontos na quarta colocação. O Cruzeiro é o quinto com 32, jogou e ganhou do Juventude, está ali com 32, passou o São Paulo, né? E o São Paulo pode ser ultrapassado pelo Bahia, porque o Bahia está jogando nesse momento contra o Atlético Goianiense, e o Bahia está empatando nesse momento 0-0. Se o Bahia vence o jogo, o Bahia vai a 33, e aí o São Paulo, com esse empate em casa, sai do G6. Então, o empate para o São Paulo em casa foi muito ruim, porque ele pode sair do G6. E o Botafogo jogou fora de casa, né, cara? Jogou fora de casa contra o São Paulo, que é um bom time. O empate fora de casa, não posso dizer que foi um resultado ruim para o Botafogo. Aí vamos lá para o jogo. Primeiramente, o jogo foi bom. O jogo foi bom? Cara, o jogo foi muito disputado. O jogo foi muito disputado. Achei um jogo muito equilibrado. Agora, dizer que o jogo foi bom, eu acho que tem uma distância. Tá? Acho que tem uma distância. O jogo foi muito equilibrado, muito disputado, muito pegado. Um jogo com muitos cartões amarelos. Muitos cartões amarelos. Tivemos 8 cartões amarelos. Mas, cara, é a minha opinião. Eu não achei que os dois times fizeram uma grande partida. Não. E essa é a minha opinião, tá? Eu achei que o Botafogo jogou menos. Não tinha o Eduardo, não tinha o Júnior Santos, faz muita falta? Faz. Mas eu esperava um pouco mais do Botafogo. E aí eu vou explicar o porquê. Vamos lá. No primeiro tempo, que o Botafogo saiu vencendo por 2-1, teve o pênalti a favor do São Paulo. Aí a torcida do Botafogo vai reclamar muito de que não foi pênalti. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Teve um lance. Cara, eu estou tentando lembrar qual foi o jogo. Que teve um lance exatamente igual. Exatamente igual.
de botar a mão no rosto, o cotovelo no rosto. Agora eu não estou lembrando, não sei se foi na rodada passada ou na rodada retrasada. Um lance exatamente igual, aonde o árbitro deu pênalti também. Porém, teve um lance que foi. Cara, eu não estou lembrado com quem foi, cara. Eu não estou lembrado com quem foi o lance. Mas teve um lance igual também. Agora, eu não sei nem se foi com o Flamengo, que o juiz não deu pênalti. Não sei se foi a favor ou contra o Flamengo, que não deu pênalti. Então, cara, é um critério de interpretação. Quer ver um lance de interpretação? Cara, eu estou tentando lembrar aqui, me esqueci. Mas é um lance de interpretação. Porém, toda vez que estão se colocando a mão no rosto, o cotovelo no rosto, estão dando falta. Todos os lances que isso acontece, mão no rosto, nesse jogo mesmo teve um monte de mão no rosto. Um monte de mão no rosto que o juiz parou. Em vários outros jogos, eu vi o jogo do Flamengo também, teve mão no rosto, que o juiz parou o jogo também. O Palmeiras e o Fluminense, que eu estava vendo um pedaço do jogo. Ou seja, todos esses jogos que tem mão no rosto, cotovelo, eles estão parando. E teve mão no rosto, um cotovelo no rosto, teve. É que tem a interpretação. Na minha opinião, foi pênalti. Tá? Foi falta, pênalti. Essa é minha opinião, porque, cara, os juízes, a maioria tem esse critério. Alguns não, mas a maioria tem esse critério. Você pode concordar ou não com o critério. Eu não concordo. Eu não acho que todo toque no rosto é falta, mas foi um critério. Foi lá e saiu o gol. O Botafogo empata na sequência com outro pênalti. Pênalti, claro. O cara com o braço aberto, tocou no braço dele. De quem foi lá, bateu e empatou. E aí, o Botafogo ganhou o meio campo. O Botafogo estava jogando com 3 volantes. Então o Botafogo estava muito mais forte no meio campo e o Botafogo muito mais organizado que o São Paulo. E o São Paulo não conseguia jogar porque o Botafogo estava marcando muito e saindo bem para o contra-ataque, tanto com o Luiz Henrique, o Tiquinho fazendo um pivô ali na frente. E aí, com uma roubada de bola no meio campo do Cuiabano, ele avança, o Tiquinho faz ali o toque para ele faz o 2-1. E a partir daí, do 2-1, o Botafogo vencendo, o Botafogo dá uma recuada e sai no contra-ataque. Tem mais uma chance com o Luiz Henrique, que poderia ter ampliado. Porém, apesar do Botafogo ter feito 2-1 e ter tido essa chance com o Luiz Henrique e o São Paulo não ter conseguido jogar direito, só no final do primeiro tempo que o São Paulo conseguiu abrir um pouco o jogo, jogar pelas pontas, o Lucas Moura começou a aparecer mais um pouquinho, que o São Paulo desafogou. Mas vou explicar por que eu acho que o Botafogo não jogou bem e o jogo não foi bom. Vamos lá. Primeiro tempo, se você pegar aquele negócio de calor que a Globo tem, o Botafogo quase não foi no ataque. Os ataques que o Botafogo fez foram 3. O do pênalti, o do segundo gol e o durante o Luiz Henrique. Mais nada. Aí você pega aqui, ali, ó, o Botafogo. Lances perigosos, tá? Aí você pega a posse de bola do São Paulo. O São Paulo correu o campo inteiro. O Botafogo ficou basicamente na sua defesa, saindo no contra-ataque. Mais pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo. Ali, que o Luiz Henrique estava indo por ali. Aí você pega a posse de bola, quase 70% do São Paulo. Finalizações, 7 do São Paulo, 8 do Botafogo. O Botafogo fez os gols, jogou um pouco atrás e saiu no contra-ataque. Finalizações no alvo, 3 do São Paulo, 4 do Botafogo. Escanteios, 5 do São Paulo, nenhum do Botafogo. Faltas cometidas, 6 do São Paulo e 2 do Botafogo. O Botafogo é um time que usa como critério a falta para parar o jogo. É uma questão tática a falta. Então você pega os números do primeiro tempo e você vê o mapa de calor. Cara, o Botafogo fez os 2 gols, se defendeu bem e tentou sair no contra-ataque. E o São Paulo não conseguiu jogar muito. Então, o Botafogo foi melhor do que o Botafogo. O Botafogo foi melhor do que o São Paulo no primeiro tempo? Sim. O Botafogo foi melhor do que o São Paulo no primeiro tempo. Agora, fez um grande jogo? Não achei. Não achei que foi um grande jogo no primeiro tempo. Os 2 times podiam mais.
Porém, o São Paulo não conseguiu quebrar o sistema defensivo do Botafogo e o Botafogo anulou o São Paulo no primeiro tempo. Então, sim, o Botafogo foi melhor, mas na minha opinião não foi um grande jogo. E aí você vai para o segundo tempo. No segundo tempo, na boa, só deu São Paulo. O Botafogo não quis atacar, o Botafogo ficou o segundo tempo praticamente todo atrás, abdicou de atacar e merecidamente tomou o gol. O Lucas Moura começou a aparecer bem, e aí começou a levar o São Paulo para frente. O São Paulo encurralou o Botafogo, perdeu um gol, perdeu 2 gols, empatou, perdeu mais 2, poderia ter virado, aí o Botafogo tem mais uma chance, né, que poderia ter feito o terceiro gol, mas o segundo tempo foi basicamente todo do São Paulo. Na minha opinião, o Botafogo foi covarde, porque deixou de jogar. Teve um ataque com o Luiz Henrique, um ataque com o Luiz Henrique, foi com o Luiz Henrique, o chute, agora nem me lembro, acho que foi. Ele que puxou o ataque, foi o melhor em campo, Luiz Henrique, mas o Botafogo só teve um ataque no segundo tempo inteiro se defendendo. Porra, merece tomar o gol. E não tomou a virada do Botafogo porque pelo menos 2 gols foram claros. Um Ferreirinha perdeu, o outro acho que foi o Luciano. Gols que não se perde. E o São Paulo perdeu. O São Paulo poderia ter virado essa partida no segundo tempo se não tivesse perdido esses 2 gols claros. Aí você vai pegar o número, aí, 15 chutes do São Paulo, 12 do Botafogo. 6 ao total do São Paulo, 6. Chegou um determinado momento no segundo tempo que o São Paulo tinha dado 7 chutes e o Botafogo só 1, que foi esse do lance do Luiz Henrique. Posse de bola, 70% do São Paulo. Precisão nos passes. O São Paulo teve quase 90% de precisão, ou seja, de cada 10 passes, o São Paulo acertava 9. O Botafogo, de cada 10 passes, errava 3. Como é que você vai falar que o Botafogo fez uma boa partida se a cada 10 passes errava 3? Faltas, o Botafogo fez 22 faltas. É um time que faz muita falta, para muito na falta. Cartões amarelos, 5 do São Paulo, 3 do Botafogo. Cartões vermelhos, nenhum. Impedimentos, nenhum. Escanteios, 7 do São Paulo e 1 do Botafogo. Então, cara, o primeiro tempo foi um jogo, na minha opinião, parelho, mas com predomínio do Botafogo, porque o Botafogo conseguiu neutralizar o São Paulo. Fez os 2 gols, um de pênalti, outro numa boa jogada roubando no meio campo, porque ganhou o meio campo do Botafogo. No segundo tempo, não. O Botafogo não quis atacar, abdicou do ataque, tomou um sufoco monstruoso, tomou um empate merecido. O gol do São Paulo. São Paulo poderia ter virado, e se virasse, ia ser merecido, que o Botafogo não quis atacar, mas o São Paulo perdeu 2 gols incríveis que não se perde. Senão o São Paulo teria vencido esse jogo. Então, cara, se você, na minha opinião, se você pegar futebol, quem é que fez o futebol mais agradável foi o futebol do São Paulo no segundo tempo. Porque o Botafogo, sinceramente, marcou muito, foi muito tático, mas atacou menos do que a gente está acostumado. Porra, e o Luiz Henrique estava jogando bola, cara. Você não pode fazer o Luiz Henrique, que estava bem no ataque, ficar marcando o lateral o tempo inteiro. No segundo tempo, o Luiz Henrique só marcou, pô. Aí é sacanagem, né? Então, cara, o empate de 2-2 não deixa de ser justo. Mas eu gostei mais do São Paulo do segundo tempo, que foi melhor, do que o Botafogo do primeiro tempo, que saiu ganhando. Mas terminou 2-2 e o resultado acabou sendo melhor para o Botafogo, né, que está na liderança. Pode perder o Flamengo, mas não vai perder agora. Porque esse jogo Internacional e Flamengo, a gente não sabe nem quando vai ser. Então, irmão, se o Botafogo quiser comemorar o título simbólico do primeiro turno, pode comemorar. Aí vai ficar com aquela comemoração. Mas o Flamengo pode passar. Então, na boa, não comemora nada, não fala nada, a não virar meme. Né? O Botafogo já é meme de um montão de coisa. Então, pezinho no chão, sinceramente, terminar na primeira colocação no primeiro turno não significa porra nenhuma para ninguém. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.